Olá. O comércio do Brasil com o Reino Unido foi de 5,15 bilhões de dólares em 2017 e cresceu 30% no ano seguinte. Mas o futuro dessa balança é incerto por causa do Brexit, em que o Reino Unido deverá sair da União Europeia até outubro. Para analisar as perspectivas da relação, convidamos o professor Anthony Winnie Pereira, que é diretor do King's Brasil Institute, em Londres. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço de debate sobre temas internacionais. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Bem-vindo aqui à TV Senado. Obrigado. Nós estamos gravando essa entrevista num período turbulento em relação ao Brexit, com muitas novidades acontecendo. O senhor participou hoje de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, em que tratou das relações entre Brasil e o Reino Unido. O que o senhor acredita, a nova proposta que nós temos aqui, podemos até colocar já para adiantar os pontos principais, um resuminho dos pontos principais dessa nova proposta. Ela tem condição de até outubro ser tratada, uma coisa que já nos últimos anos tem causado muita polêmica, isso pode chegar finalmente a um acordo? Eu acho que sim. Foi adiado em parte, como mencionou, por causa da complexidade das negociações, não é? Mas é possível talvez adiar um pouco mais depois de outubro, mas eu acho que é possível achar um acordo. As diferenças são pequenas, não é? As diferenças em torno da fronteira com a Irlanda do Norte e a Irlanda, por exemplo. Tem boa vontade nos dois lados para manter comércio, porque o comércio é muito importante nos dois lados. E eu acho que tem possibilidade de negociar essas coisas. O senhor pode fazer uma breve análise de cada um desses 4 itens que a gente destacou? Um segundo referendo para decidir se vai haver Brexit ou não. Sim. Isso causa muita polêmica lá. Sim, é controversial e o país é polarizado sobre isso, porque as pessoas que não gostou da decisão em 2016 acham que o segundo referendo pode ser a possibilidade de reverter essa decisão. As pessoas que votou para sair não quer, então acho que é aberto se isso vai acontecer. Por enquanto o governo May não está apoiando essa opção. Eu acho que ou união aduaneira ou alguma coisa próxima, especialmente para os bens industriais, provavelmente vai ser o resultado, não é? Porque setores como automóveis são muito importantes nos dois lados. Eu acho que essa coisa da fronteira com a Irlanda do Norte e Irlanda dá para solucionar, não é? A ideia é preservar a paz na Irlanda do Norte, manter movimento relativamente sem restrições nos dois países. E eu acho que os direitos trabalhistas não vão mudar muito, não é? A ideia dentro do Reino Unido, nenhum dos lados está lutando para mudar os direitos trabalhistas. Então, o senhor está otimista, então, em relação ao futuro desse... Sim, eu acho que vai ser penoso, vai ser difícil. A polarização não necessariamente vai diminuir imediatamente, mas eu acho que esses problemas têm soluções. Mas lá está tendo algumas turbulências. No dia seguinte à entrega desse acordo, dessa proposta, de acordo pela primeira-ministra Theresa May, a representante do governo no parlamento renunciou ao cargo. Parece que ela não concordou muito com essa versão do acordo. Sim. E o jornal britânico The Times anunciando também que a Theresa May pode vir a renunciar. Talvez até quando esse programa vá ao ar na televisão, isso tenha acontecido. Sim. Como o senhor vê essa situação? O que pode acontecer se realmente houver uma renúncia também da Theresa May? Sim. Há um detalhe importante. Se ela vai renunciar, se é para uma data no futuro ou é para imediatamente. Eu acho que provavelmente vai ser uma promessa de renunciar em alguma data no futuro. Seria como aqui no Brasil, a gente chama de aviso prévio. Aviso prévio. Saindo de aviso prévio. Exato. Pode ser o resultado. Eu não está acontecendo agora, então é cedo demais dizer qual seria a forma. Mas só para enfatizar uma coisa importante, no sistema parlamentar, a renúncia do primeiro-ministro não é tão traumático como é num sistema presidencial. Porque, por exemplo, em 2007, Tony Blair, que era primeiro-ministro, decidiu
sair, porque ele estava cansado, 10 anos no poder, e ele passou para Gordon Brown, que era ministro da Fazenda na época, e Gordon Brown assumiu primeiro-ministro, virou primeiro-ministro sem traumas, com muita continuidade. Então, no sistema parlamentar, o sistema está acostumado, os atores políticos acostumados a essa tipo de menos mudança. personalizado que no presidencialismo, né? As decisões são mais colegiadas. Né? Exato. E os partidos são disciplinados, são fortes, então eles podem assumir a responsabilidade de uma mudança de liderança. E não necessariamente significa eleição também. É a opção do governo chamar a eleição, mas não é a obrigação quando você muda de primeiro-ministro. Entendo. Professor, agora trazendo um pouco mais para o Brasil e a relação entre os dois países, o Brexit, realmente, se não houver esse referendo, ou se o referendo voltar a decidir pela saída, como isso vai afetar as relações comerciais que a gente falou no início do programa, que eu falei no início do programa, que estão crescendo, que são boas, que estão crescendo, principalmente em relação à agropecuária, parte agropecuária. Sim. As relações comerciais entre o Reino Unido e o Brasil, como isso deve ficar? Sim, acho que é possível que pode crescer ainda mais, não é? Porque eu dei um exemplo na audiência que a comida, por exemplo, muita comida que é importada do Reino Unido é importado da União Europeia, os países da União Europeia. E isso pode mudar, não é? O Reino Unido, em geral, é muito mais aberto em termos comerciais às importações do que alguns outros países da União Europeia. Então, é possível pensar, por exemplo, talvez no médio prazo, um acordo Mercosul-Reino Unido, não é? Porque temos muito menos proteção à agricultura no Reino Unido, mas outras áreas também. Na área de ciência, temos um exemplo muito interessante que foi relativamente recente. Quando houve Zika, não é? Problema com Zika aqui no Brasil, houve muita pesquisa entre cientistas britânicos e cientistas brasileiros para tentar achar maneiras de diminuir essa doença espalhar. E houve resultados bons em pesquisa cofinanciada nos dois países. E, felizmente, também a crise é bem menos grave hoje em dia no Brasil do que era em 2016. Esse intercâmbio também se intensificou com estudantes brasileiros no programa Ciência Sem Fronteira. Sim. Mas depois esse programa teve uma redução forte. Sim. Isso ainda é possível de intensificar nessa parte mais de estudos, de academia, de ciências? Sim, acho que Ciências Sem Fronteiras foi uma coisa além do intercâmbio normal. Mandou aproximadamente 10 mil alunos extras para o Reino Unido do Brasil, mas isso, quando foi diminuído, não significa que necessariamente esses intercâmbios acabaram. Por exemplo, nós no Instituto, nós temos um doutorado junto com o USP na área de Relações Internacionais. E cada ano alguns alunos de lá vêm para Londres e vice-versa. Eu acho que a tendência provavelmente vai para aumentar o intercâmbio dos alunos, porque temos áreas de convergência em termos de pesquisa. Sim. Outro intercâmbio que talvez esteja sendo intensificado é no parlamentar, porque no mês passado a Comissão de Relações Exteriores aprovou a criação de um grupo parlamentar Brasil-Reino Unido. Que bom. O que o senhor acha que isso poderia ser discutido nesses grupos parlamentares para intensificar o relacionamento na parte política mesmo? Acho que essa troca de ideias é muito saudável, não é? numa democracia, porque acho que todas as democracias modernas estão sofrendo, em parte, por uma brecha entre o eleitorado e o representante. Então, acho que os parlamentos podem trocar ideias sobre como aproximar o eleitorado, como sondar as ideias do eleitorado, pensar no eleitor. Por exemplo, o sistema distrital no Reino Unido é muito diferente dos distritos aqui no Brasil, mas o representante tem o mesmo desafio, né, de aproximar, de representar. E também boas práticas na legislação. Por exemplo, legislar não é só passar projeto, é acompanhar
a implementação do projeto, não é? E medir o impacto na sociedade da mudança da lei. E acho que os dois parlamentos têm essa preocupação, como aprimorar essas técnicas de avaliar a qualidade do projeto da lei e medir o impacto concreto na sociedade. Essa crise de representatividade que o senhor vê, que acontece tanto lá quanto aqui no Brasil, na sua avaliação, se deve a quê? Já que as novas tecnologias estão aí até facilitando a divulgação de opiniões, tanto de uma parte quanto de outra, tanto da população quanto dos governantes. Por que tem acontecido isso? Sim, acho que em vários aspectos da sociedade tem esse desafio de ajustar a realidade da tecnologia. Na democracia, como você mencionou, porque as pessoas estão recebendo informação muito rapidamente, essa informação está espalhando, nem todas as vezes a informação está verdadeira, mas na área da economia também. Um bom exemplo é o problema da tributação das novas empresas de tecnologia, tipo Amazon ou essas outras empresas. É importante modificar nossas leis, nossas políticas públicas para enfrentar essas novas realidades. Acho que nada fácil, nenhum país tem solução mágica para essas. O próprio resultado do plebiscito do Brexit mostrou um pouco essa falta de sincronia, porque parece que o governo britânico não esperava o resultado de sair, tanto que teve essa confusão toda depois. Sim, acho que foi um exemplo, entre muitos outros, de uma pessoa votando, em parte, para desafiar o establishment, para mandar uma mensagem que não correspondeu com a expectativa dos governantes. Sim. E é um desafio também na eleição de 2016, não é, nos Estados Unidos. Nessa eleição para o Parlamento Europeu, provavelmente vamos ver alguns partidos também que se considera anti-establishment, chegando lá no Bruxelas, Estrasburgo, para representar a população desses países. Então, isso gera essa tensão, essa necessidade de acomodar esses interesses. Como fica, o senhor citou agora a eleição do Parlamento Europeu, que é da União Europeia, como ficam as cadeiras do Reino Unido nesse parlamento se realmente o Brexit se confirmar? Vão ter que fazer vai ser uma distribuição automática entre os países que ficarem? Sim. Ou vai ter uma nova eleição? Não, acho que há um plano da União Europeia para distribuir automaticamente as cadeiras do Reino Unido para outros partidos, baseado na população. Sim. Então, tem uma fórmula, acho que vai ser tranquilo, eles não vão ter que A votação na Inglaterra, a Escócia está acontecendo normalmente lá. Sim. As pessoas estão indo, teve campanha. Sim, eleição normal. É uma coisa meio louca, né? Porque é uma coisa que está na perspectiva de acabar agora, mas está sendo investido um dinheiro para mobilizar toda essa estrutura. Sim, acho que é obrigação, porque quando o Reino Unido conseguiu adiou a saída, era obrigação como membro fazer as eleições e está cumprindo essa responsabilidade. Sim. Essa saída, a decisão da população, que foi por uma maioria apertada, foi 52% a 48%, né? Sim. Mas acabou decidindo por sair. Tem a ver com uma onda direitista e um pouco de menos associação entre os países que foi tomando conta do mundo. Líderes de direita foram sendo eleitos e essa coisa de que a gente caminhava dos blocos econômicos, da integração regional, foi perdendo um pouco de força para dar lugar a uma chamada soberania nacional, autoafirmação. Quer dizer, eu acho que houve, em parte, a afirmação da soberania no referendo, mas eu não vejo o resultado do referendo como parte dessa onda do populismo nacional, né, o populismo nacional de direita, porque as pessoas tinham várias razões para votar no Brexit: imigração, soberania, questões da língua, da cultura, e o partido que iniciou esse processo, o UKIP, não é? Agora não tem representação no parlamento. Então, o resultado do referendo não resultou numa ascensão de um partido diferente do Partido Conservador e Labour. Então, por isso eu não associo
o resultado do referendum com eleições como, por exemplo, nós vejamos na Hungria, Polônia, Itália. Sim. Eu acho que é um processo muito distinto do Reino Unido lá. Sim. Trazendo o exemplo aqui para a nossa região do Brasil, o Mercosul também estava caminhando com mais velocidade e está um pouco agora uma relação mais direta entre Brasil e Argentina. O bloco econômico não tem mais tanta força. A Unasul, que já existia, talvez seja substituída por uma nova comunidade chamada Prosul, né, com outro viés ideológico, talvez. Sim. O senhor acredita que os blocos econômicos no mundo inteiro, não só o Mercosul e a União Europeia, estão perdendo a força? Eu acho que eles estão mudando. Eles têm muitas pressões em cima deles, mas eu acho que a lógica de agregar mercados não mudou. Não é? Ainda tem uma vantagem para a União Europeia, por exemplo, se concentrar, se criar um mercado grande. O Reino Unido vai beneficiar disso ou dentro ou fora, não é? E eu acho que o Mercosul provavelmente vai continuar, talvez mais por causa da lógica política do que lógica econômica. E como você mencionou, talvez o Unasul está morto, mas está surgindo outro processo de integração. Sim. Então, globalização não acabou com geografia. E essa proximidade que os países têm, a tendência natural de fazer muito comércio com os vizinhos, eu acho que isso é uma característica relativamente fixa na economia mundial e não vai diminuir. Por exemplo, a Ásia tem a ASEAN, a ASEAN não está diminuindo em termos de força. E na África eles estão falando sobre necessidade para infraestrutura, para integrar as economias regionais e estimular comércio entre os países da África. E eu acho que essa lógica não vai desaparecer totalmente, apesar dessas tensões políticas entre os blocos. Sim. Por falar em tensão política e integração regional, eu lembrei agora da situação da Venezuela, que está no impasse. Sim. A Inglaterra não tem se envolvido muito diretamente nisso, né? Porque os Estados Unidos já deu sua posição, está tentando administrar de alguma forma, interferir. Sim. Rússia e China também, o Brasil, os países estão se colocando mais claramente, assim, e de uma forma menos mediadora, menos equilibrada, estão se posicionando de um lado ou de outro. Sim. Como a Inglaterra vê essa questão da Venezuela, não só em relação à Venezuela, mas em relação a toda a América Latina, porque envolve tudo aqui, o Brasil, os outros países. Eu acho que tem sintonia entre o Reino Unido e Brasil olhando para a Venezuela. Acho que tem simpatia no Reino Unido com a posição do Brasil de reconhecer Juan Guaidó como líder, isolar um pouco o governo Maduro. Eu não vejo muita diferença nas posições dos dois governos em relação à Venezuela, apesar do fato, como mencionou, o Reino Unido, sendo um país europeu, não sente necessidade de ficar como protagonista tanto nesse conflito, mas acho que compartilha muitas ansiedades e muitas simpatias que o governo brasileiro tem em relação à crise da Venezuela, que realmente está grave. A gente falou há pouco de crise de representatividade, às vezes uma falta de sintonia entre os eleitos e a população. Na Venezuela, essa crise se explicita porque existem dois governos, um governo paralelo. Sim, e infelizmente é um resultado de uma polarização que tem muitos anos. Espero que, porque tem muitos grupos armados, não só o exército, mas milícias e outros grupos, e espero que através do diálogo, da conversa, a comunidade internacional pode evitar um conflito sangrento. Isso é muito importante, não só para a Venezuela, mas para a região. Sim. Essa questão da representatividade, o senhor consegue traçar alguns paralelos entre o Reino Unido e o Brasil, de exemplos, de casos que tenham acontecido, que mostram um pouco a falta de sintonia? Tivemos, alguns anos atrás, uma crise no Reino Unido em inglês se chama expenses scandal, não é? Foi um escândalo com membros do parlamento usando um abono
para fazer gastos que ultrapassaram um pouco o entendimento inicial desse abono. Mas não era grande corrupção, não é? Mas era uso de dinheiro público de uma maneira duvidosa. Houve alguns membros do parlamento que foram condenados e foram para a prisão. Mas isso gera muito insatisfação, uma atitude em relação ao representante que foi um pouco indigno, né? Que é semelhante do Brasil. Mas eu vejo, apesar disso, eu vejo muito afinidades no lado positivo, né? Em termos, por exemplo, desejo de melhorar o serviço de saúde, que os dois países estão fazendo. Houve melhores muito importantes no serviço de saúde público no Brasil nos últimos 30 anos. É uma política pública querida por o público britânico também. O NHS não é quase intocável. Nenhum governo de nenhum dos dois partidos principais quer diminuir os gastos para a saúde. É um sistema de atendimento público, mal comparando, um pouco semelhante ao SUS aqui no Brasil? Em princípio, é muito semelhante do SUS, não é? A ideia é que o cidadão, sendo cidadão, pode ir para o posto de saúde e receber tratamento no ponto de serviço, direito universal. E eu acho que, apesar das diferenças políticas no Reino Unido, essa valorização da saúde pública é quase universal em toda a sociedade. Então, um consenso. É importante lembrar que, apesar dessas diferenças políticas que existem nos dois países, tem pontos de consenso forte, né? em que as pessoas podem concordar, podem compartilhar o sentimento da cidadania no mesmo país. Sim. O senhor falou desse compartilhamento de interesse, pensei no interesse dos trabalhos do King's Brazil Institute, em Londres. Que bom. São estudantes britânicos, a maioria? Quais são as atividades principais? É uma mistura. Agora, o corpo dos estudantes é principalmente doutorandos. Eles vêm não só do Reino Unido, mas Brasil, mas também Estados Unidos, vários países da Europa. É bastante variável e isso é fascinante porque os alunos aprendem um dos outros, não é? Porque cada aluno tem uma experiência no Brasil, tem uma pesquisa, um projeto de pesquisa, maioria sobre desafios contemporâneos do Brasil. Eles podem compartilhar. Nós temos um seminário cada 2 semanas em que os alunos vão apresentar seus trabalhos. E é bom ver essa comunidade, porque é uma comunidade com são muito solidários, os alunos uns com os outros. E o Brasil é tão vasto, tão diverso, tão complexo, que cada um de nós tem uma perspectiva de algum aspecto, mas podemos compartilhar todas essas visões e entender melhor o país. Que bom. Parabéns por esse trabalho de integração e tomara que ele ajude a se refletir na realidade dos países também, de cooperação para o desenvolvimento dos dois lados. É bom mencionar também que o Reino Unido tem um projeto, se chama... começou no 2001, no Prosperity Fund. É um fundo, porque o Reino Unido é muito comprometido com a ideia de ajudar outros países em desenvolvimento. E esse fundo, Prosperity Fund, tem várias áreas, não é? Comércio, cidades do futuro, capacitação, habilidades, saúde, finanças verdes e energia. E até agora o projeto é 56 milhões de libras para os próximos 5 anos. Isso é só um pequeno exemplo da parceria entre os dois países. Espero que o resultado vai ser projetos muito bons, né, aqui no Brasil, para ajudar pessoas no Brasil. E nossa aprendizagem no Reino Unido também com o Brasil. Não é? Então, ótimo, professor. Obrigado. Muito obrigado aqui pela sua presença, mais uma vez. Obrigado. Para rever, baixar ou compartilhar essa entrevista, acesse a página do Senado na internet,
senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. E para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, faça um telefonema gratuito para 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania Mundo.